Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 46 minutos. Vamos falar agora sobre o título eleitoral. Exatamente, você aí não está em dia com a Justiça Eleitoral? Pois é, esse prazo está começando a se esgotar, viu? Quem vai trazer as informações para a gente agora é o repórter Oliveira Júnior. Olá, Oliveira, bom dia para você, para a sua equipe. Conta para a gente, a Justiça Eleitoral aí está em favor aos eleitores para que fiquem em dia? Conta para a gente. Isso mesmo, Luciana. Bom dia para você, bom dia, Daniel Petengil, Haroldo Arruda Júnior e você que acompanha e nos prestigia com sua audiência em todo o estado de Mato Grosso. Uma boa notícia para o eleitor que não teve tempo durante a semana de regularizar a sua situação perante o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, visando as eleições de outubro deste ano. No próximo sábado, as centrais de atendimento ao eleitor e os cartórios eleitorais em todo o estado estarão abertos para atendimento ao público no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Não haverá atendimento nas unidades instaladas nos postos do Ganha-Tempo. A decisão em abrir no sábado tem o objetivo de possibilitar o comparecimento do eleitor fora dos dias úteis. O fechamento do cadastro eleitoral será no dia 4 de maio, o último dia do prazo para o cidadão se alistar. E os eleitores solicitarem mudança de local de votação, transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados constantes no cadastro e a regularização do título cancelado. O cadastro eleitoral, portanto, termina no dia 5 de maio e somente a impressão da segunda via do título será mantida. A medida é necessária porque, segundo o TRE, os dados constantes no cadastro serão utilizados para as cargas das urnas eletrônicas e a impressão dos cadernos de votação. Até o dia 4, o horário de atendimento nos cartórios eleitorais e nas centrais de atendimento do eleitor será das 8 da manhã às 6 da tarde. O eleitor também pode solicitar os serviços pelo site tre-mt.jus.br. Agora não tem desculpas, né, Luciana? Quem não regularizar vai ter esse plantão, esse verdadeiro mutirão no sábado para atender o eleitor. Voltamos com você, daqui a pouco eu estou de volta para falar de futebol. Combinado, daqui a pouco você volta então falando de futebol. Oliveira, obrigada pelas informações e concordo com você, viu? Só não vai agora ficar em dia com a Justiça Eleitoral quem não quer de jeito nenhum comparecer às urnas e também não tem nenhuma preocupação em ter aí o CPF cancelado, quem não vai renovar ou fazer a emissão do passaporte, porque existem aí inúmeros problemas para quem não ficar em dia com a Justiça Eleitoral, professor. Inclusive, até não pode nem assumir nenhum cargo proveniente de concurso público e processo seletivo. E vou lembrar aqui que tem até um trabalho itinerante, viu? Lá no Pedra 90, que é um bairro muito populoso e tem lá todo um serviço itinerante para atender a população. Esse esforço todo é tudo em nome da democracia, né? Uma democracia que se faz por meio direto, né? De forma direta, representativa e participativa, pelo menos de forma conceitual é essa, há mais de 2.000 anos, né? E esse esforço é muito importante que as pessoas realmente votem, né? Mas, volto a ressaltar a minha posição, em uma democracia deve-se levar também em consideração a liberdade das pessoas, né? Acredito que se não houvessem punições e o voto fosse facultativo, né, nós teríamos uma situação infinitamente diferente do que nós temos hoje. Nós não temos hoje uma clara democracia em nosso país, considerando a grande desigualdade social, a grande injustiça social que configura-se diariamente no dia a dia das pessoas. Isso é perceptível, né? O nosso sistema, o nosso regime é muito mais próximo, pelo menos conceitual, de uma plutocracia, ou seja, um regime completamente tomado, né? Um governo de ricos, de poderosos por muitos anos, né? Dividido em castas, onde você tem congressos nacionais em alas específicas, ala evangélica, ala bala, ala disso, ala daquilo, né? E não tem, sobretudo, realmente algo que pudesse configurar uma ampla, né, democracia. Infelizmente, esse é o panorama que nós temos hoje, que poderia ser mudado na medida em que nós tivéssemos condições de realmente ter um compromisso maior com a educação, nos seus princípios básicos, no seu princípio formador, né? Fazer com que as crianças tivessem, sobretudo, uma formação política e entendesse o papel do voto, né? Não apenas por votar,
mas o papel da representatividade, da participação direta do povo junto à eleição, né? Infelizmente, nós não temos isso e, consequentemente, nós temos os mais variados tipos de candidatos e políticos medíocres que vocês podem imaginar. Se houvesse essa conscientização cidadã mesmo do poder do voto, como o senhor disse, desde lá do princípio, né, com as crianças, eu acho que realmente não precisaria ter um voto compulsório, né, ser obrigatório votar hoje em dia. Mas aquela coisa, essa discussão é muito complexa, dá muito pano para manga, mas o eleitor deve saber o seguinte, ele alijado, ele fora desse processo, depois ele não vai poder cobrar muita coisa, né? Assim, eu não votei em ninguém, né? Eu não escolhi ninguém, mas depois fica difícil, né? Você deixa nas mãos dos outros para decidirem o rumo do país, do Estado, do Legislativo. Então, acho que é importante essas pessoas procurarem a regularização do título de eleitor até o dia 4 de maio. Tá certo, Daniel. Professor, vamos agora para a Câmara de Vereadores novamente, porque ontem aconteceu uma sessão e tem projetos importantes aprovados, viu? Tem aí reajuste aos professores e também um incremento importante para a agricultura familiar. Vamos conferir então. Olá, Luciana, vocês da bancada e quem nos acompanha em casa aqui na Notícia de Frente. Pois é, o julgamento do vereador Marcos Pacola estava marcado para esta terça-feira, acabou adiado para novembro, onde ele responde a um processo com várias acusações, inclusive de falsidade ideológica e se envolvendo muito mais a atuação profissional dele como um policial militar do que propriamente uma atividade política. Eu vou conversar com o vereador sobre esse encaminhamento, porque há uma expectativa grande quanto a isso. O Ministério Público pede, inclusive, a demissão, a expulsão, né, no caso do tenente-coronel Pacola, até da Polícia Militar. Vereador, como é que ficou essa situação? Tinha uma audiência hoje. Que nível que está esse processo, essas acusações contra o senhor? Bom, já é a última audiência, a audiência de julgamento, né? Então é a última fase do processo em primeira instância. Estava marcada para hoje e a defesa protocolou um pedido de uma solicitação para remarcação dessa audiência. Perguntou se tinha alguma objeção. Não, absolutamente nenhuma objeção. Entendo que o Ministério Público está fazendo aquilo que é a atribuição dele, de colocar algo proforme, mas não acredito de maneira alguma na possibilidade, mesmo em primeira instância, de condenar com relação à perda de cargo, até porque as acusações que ficaram ao final foram de falsidade ideológica, por eu ter utilizado a senha do sargento que estava salvo no meu computador, e a fraude processual dos dados que eu inseri dentro do sistema. Então, acredito que são crimes de menor potencial. Vejo que a gente tem possibilidade de ser beneficiado também com perdão judicial ou com a atenuação da pena por conta da confissão desde o início do processo, dos atos que foram cometidos e fizeram parte da investigação. Vereador, são acusações muito sérias que o Ministério Público protocolou contra o senhor, inclusive em relação às armas, né, que teria essa questão das armas e armas que supostamente foram usadas em crimes de homicídio, por exemplo. O que ficou hoje da acusação que o senhor está colocando aí nesse processo? O que o senhor responde de fato na Justiça agora já para essa audiência que acabou adiada? Na verdade, a acusação realmente foi uma acusação inicial grave, tão grave quanto a minha prisão, que aconteceu num domingo à noite e que depois foi identificado por meio da perícia como um crime impossível, acusando que eu acessei o sistema no dia da operação, quando na verdade lá atrás eu já tinha utilizado a senha do sargento justamente porque eu não tinha mais acesso ao sistema. Então restou ali essa acusação de imputações que eu mesmo fui, eu confesso, mesmo antes da operação, junto à Corregedoria da Polícia Militar. E essa regularização feita das armas, o registro das armas, elas foram feitas não para essa situação e não foram feitas para regularizar armas provenientes de crimes. O que eu disse, cada um responde pela arma que ele regulariza no nome dele. E aí as acusações que é o Tenente S. Ferreira que fez, mas tantas outras foram regularizadas muito antes de eu estar lá na SALP. Esse é um procedimento que sempre manteve sendo realizado, inclusive a arma na época do próprio comandante-geral adjunto, o terceiro, o chefe de Estado-Maior, que eu não era o gerente de material bélico, foram regularizados antes mesmo de eu estar lá na gerência de material bélico.
Daniel, eu penso o seguinte em relação ao adiamento do julgamento do vereador Tenente Coronel Pacola. O tempo da justiça não é o mesmo tempo da política. E por que estou colocando dessa forma? Vamos lembrar aqui, se o vereador tivesse uma condenação nesse julgamento, ele não poderia seguir com o projeto dele para se candidatar a deputado estadual. O julgamento ficou para novembro. Dá muito pouco espaço para a gente explicar sobre isso, né? Porque realmente ficou para novembro, logo após as eleições. Exatamente. Então a data está muito justa ali, né? A gente não sabe por que esse longo período, nós estamos em abril ainda, né? Poderia ser remarcado, sei lá, para daqui a 30, 60 dias esse julgamento. E o rito na justiça militar não deveria ser tão lento assim, né? Eu não estou entendendo também. Eu estou ainda aguardando um posicionamento por parte da Justiça para poder entender melhor essa situação. Tão lento, tão sem explicação, alegando motivos particulares do próprio vereador. Muito subjetivo, muito Exatamente, subjetivo, com ar aí de... Não vem dar uma explicação cooperativismo, plausível para isso. E ganha tempo, né? É o famoso ganha tempo. Não, e diminui a pressão, professor. Diminui, claro. Exatamente. Mas a sua pergunta foi muito assertiva, né? A política realmente não tem o mesmo compasso, não anda no mesmo tempo da justiça, o que é um problemaço. Quantas situações nós presenciamos, Luciano, inclusive de senadores da República, alteração de ata, lembra dessa história toda? Cassação de Selma, já tinha sido diplomada, sabe? Já tinha votado em alguns projetos de lei importantes, já com assessores, recebendo verba indenizatória. Tudo isso vai por água abaixo na medida que realmente a justiça aponta um determinado delito. E aí? Exatamente, professor. A justiça é tartaruga para alguns e locomotiva os para outros. foram muito diferentes, né? Totalmente. Olha, eu vou fazer até uma correção aqui, porque quando entrou esse assunto do Tenente Coronel Pacola, eu chamei outro assunto da Câmara, falei aqui da agricultura familiar e também do reajuste dos professores, e aí entrou a questão do adiamento do Pacola. Vamos pedir aqui desculpas, tá bom? E agora sim a gente vai exibir a reportagem que mostra essas duas aprovações ontem lá na Casa de Leis. Mais de 90% dos hortifrutigranjeiros consumidos em Cuiabá vêm de outros estados. Houve uma melhora na produção de folhagens na região, mas ainda insuficiente para atender o mercado local. Denominado de Agro da Gente, os vereadores votaram um projeto que cria uma política para o desenvolvimento da agricultura familiar, além de um programa que garante a compra da produção dos pequenos agricultores. Um projeto é o que institui uma política pública do município voltada para o fortalecimento do produtor de pequena propriedade, intitulado Agro da Gente. Por meio dessa formalização e por meio dessa lei, o poder público terá instrumentos necessários, terá condições de poder fazer uma atuação muito mais próxima do produtor de pequena propriedade, compartilhando com ele ações, implementando aquisições de alimentos e uma série de outros pontos de fortalecimento da logística, fortalecimento de fornecimento de água, o que vai dar a eles as condições de uma produção de melhor escala e, consequentemente, resultados melhores para a fixação do homem no campo. O segundo projeto apresentado foi o PAA municipal. Pela primeira vez, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da gestão do prefeito Emanuel Pereiro, cria um programa de aquisição de alimentos com recursos do município, o que também vai nos permitir fugir um pouco daquilo que o governo federal implementa, que é a DAP, que é um programa ligado ao PRONAF, que tem uma série de exigências que muitas vezes o pequeno produtor, o produtor de pequena propriedade não tem acesso a crédito em razão disso, mas por se tratar de recursos do município, por se tratar de um programa municipal, nós poderemos identificar esse produtor de pequena propriedade que vai estar cadastrado na Agro da Gente e ele vai ter o direito de poder fornecer a sua produção diretamente, tirando a figura do atravessador e garantindo que a sua produção venha para o banco de alimentos e atenda as pessoas mais necessitadas. A maioria dos projetos analisados hoje pela Câmara de Vereadores veio da Prefeitura, ou seja, do Poder Executivo. Um dos mais importantes foi o que tratava do reajuste da educação municipal. Os vereadores garantiram um aumento de 3,7% para os profissionais da educação. Pelo menos 10 mil servidores desse segmento terão seus salários corrigidos em 3,7%, o que não representa muito perante as perdas, mas já é uma ajuda comparado com a inflação e também
as dificuldades até para receber a revisão geral anual, a RGA. O reajuste foi aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes na sessão e atende uma cobrança dos profissionais da educação que amargam perdas nos últimos 2 anos. Portanto, 22 votos sim, 2 ausências, o presidente não vota. Matéria aprovada. Bom, projetos importantes aqui dos professores, claro, e também da agricultura familiar. Falamos muito sobre isso também, desse implemento importante aí para ampliar a produção do homem e da mulher do campo, garantir a comercialização direta, sem atravessadores. Professor e Daniel, porque os alimentos produzidos e adquiridos pela prefeitura, eles serão dirigidos para o banco de alimentos e vai atender, professor, entidades filantrópicas, pessoas em situação de vulnerabilidade social, muito importante. É um dos principais, se não é o melhor, um dos melhores programas já apresentados pela Prefeitura Municipal do Cuiabá por meio da Secretaria, né? Que é capitaneada pelo secretário Francisco Vuolo. Estão corrigindo distorções importantíssimas de anos, né, do pequeno produtor que não consegue comercializar aquilo que produz. De um lado, vai ajudar na produção, não tem energia elétrica, né? Vamos criar uma situação via energia solar para que possa ter essa energia. Não tem água, vamos fazer o sistema para o produtor pequeno ter água, né? Vamos fazer o sistema de logística também entre a produção e a venda final. Vamos comprar o que você produz para entregar lá na ponta a famílias em extrema pobreza, extrema vulnerabilidade. Você quer ação social mais bonita, né? Mais necessária que essa? Inclusive, acho que a própria prefeitura, né, o próprio governo do estado de Mato Grosso poderia copiar também, poderia fazer algo nesse sentido. Porque num momento como esse, que você tem inúmeras famílias passando necessidade e produtores que têm uma dificuldade gigante de produzir de comercializar aquilo que produzem, né? Esse é o papel do Estado, esse é o dever do município realmente de agir nesse sentido. Então eu assino embaixo e acho que realmente a Prefeitura acertou na mosca, né, esse projeto. Muito bem, agora são 7h04, vamos novamente para o comercial, mas voltamos em instantes. Vamos falar ainda do STF, que colocou aí contagem regressiva. Tem muito mais, viu, gente? Então fique conosco, porque agora fomos ali diretamente para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Pouca movimentação aí nesse trecho da avenida. Voltamos já já.